Uma boa noite. Cumprimento a pessoa do ilustríssimo senhor Edmar Geraldo Salomão, presidente da Câmara de Vereadores, assim como os demais vereadores aqui presentes. Também cumprimento os demais presentes da plenária e também as pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais, que a gente sabe que a gente tem bastante público nas redes sociais. Eu venho hoje aqui representando o Condim. Meu nome é Daniela, sou a presidente do Condim esse ano. Para quem não sabe, o Condim é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em São Bento do Sul. Nós consideramos isso um grande ganho para o nosso município. Não são todos os municípios que têm um conselho que defende os direitos da mulher. O Condim foi criado em 17 de dezembro de 1998, retificado e revisado pela Lei nº 2.409, de 30 de setembro de 2009, como órgão colegiado de caráter permanente, consultivo, normativo e controlador. As ações com a finalidade de promover no município políticas públicas de defesa dos direitos da mulher. Sua primeira composição ocorreu em dezembro de 2011. Este conselho é um órgão pertencente à estrutura organizacional do Poder Executivo, responsável pela coordenação e articulação de políticas para as mulheres vinculadas à Secretaria de Assistência Social. O conselho hoje é constituído por 12 conselheiras, titulares e seus respectivos suplentes, os quais representam paritariamente instituições governamentais e não governamentais, sendo a diretoria composta por presidente, vice-presidente e secretária, com mandatos de 2 anos, permitida a sua recondução, por 2 vezes. Desde a sua efetivação, o Conselho promove, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o evento Mulher em Ação, sempre no mês de março. O Conselho ainda é responsável por resguardar a funcionalidade da Casa Abrigo, serviço de acolhimento institucional às mulheres em situação de violência. Casa esta que foi criada através de convênio do município com o governo federal. Outro ganho muito grande para o nosso município, que a gente sabe que muitos outros não têm esse local de apoio e de acolhimento às mulheres. A Casa Abrigo tem por objetivo abrigar e proteger mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar, assim como seus dependentes, com capacidade para acolher até 10 pessoas por dia. As vítimas permanecem acolhidas por um período de até 3 meses, sendo prestada toda assistência, desde material até o auxílio pedagógico que elas necessitam, a fim de possibilitar o retorno seguro ao convívio social, longe das ameaças do agressor. A Casa Abrigo é uma grande conquista para o nosso município. Infelizmente, muitas das vítimas são obrigadas a sair de suas casas e não o agressor, o que em muitos casos deveria ser o contrário, mas a gente tem que agradecer o fato de termos esse local para poder auxiliar e dar apoio a essas mulheres. Outro ganho importante no nosso município que a gente não pode deixar de destacar é a DPCAM, que, para quem não sabe, é a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. Também é uma vitória, porque não são todos os municípios que têm uma delegacia especializada em dar esse auxílio à mulher. A DPCAM funciona como, ela tem uma mulher policial que, dependendo do caso e da situação em que a vítima chegar lá, ela pode ser atendida por essa policial, assim como uma psicóloga para ouvir o depoimento dela, mas também em conversa com o delegado, ele afirma que todos os policiais ali responsáveis pela DPCAM também recebem todo um treinamento, porque a gente sabe que o atendimento dessas mulheres é um atendimento muito diferencial. Só o fato de ter a coragem de chegar até a delegacia e denunciar já é uma coisa muito difícil para as mulheres hoje. Neste ano, o Conselho novamente engajou-se na luta mundial do ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que ocorre sempre no mês de novembro a dezembro. O Condim realizou esta campanha no mês de outubro e novembro, nas escolas do município, com o lançamento da campanha Os Cartazes pelo Fim da Violência contra as Mulheres. O lançamento da campanha foi realizado no auditório da Secretaria de Educação, com a palestra do nosso delegado, responsável pela DPCAM, o Dr. Cassiano Tiburski, abordando os diferentes tipos de violência e detalhando mais como é o funcionamento da Lei Maria da Penha. As escolas participantes entregaram seus cartazes, os quais foram expostos no hall do Centro Cultural Dr. Genésio Turic, no hall da Prefeitura, no Supercenter Germânia, para votação do público em geral. Finalizando os cartazes, eles ficaram, então, no hall do Centro Administrativo Leopoldo Schepper, só para visitação.
onde iniciou-se a caminhada pelo fim da violência contra a mulher no último dia 24 de novembro, contando com a participação dos CRAS, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, demais autoridades, a Banda Marcial da Escola Osni Vasconcelos, representantes da Escola São Bento e Henrique Schwartz, que foram as ganhadoras da campanha, e os membros do Conselho e demais participantes da comunidade, que durante a caminhada a gente foi acolhendo ali e trazendo para junto de nós. No final da caminhada, então, foi feita a entrega da premiação para os vencedores dos cartazes mais votados, os professores que fizeram orientação a esses alunos, e a escola campeã também ganhou um brinde. Todas as ações do Condim são possíveis graças ao esforço das conselheiras, que se dedicam às ações, ao nosso secretário José, que aqui está, que é muito dedicado no empenho na organização da efetivação de todas as ações do Conselho, e assim como os nossos apoiadores. Sem eles, muitas coisas não seriam possíveis. E eu vou aproveitar um pouquinho do espaço para fazer um agradecimento especial a eles, que seria a Budmeier, as lojas Schumacher, a Belo Cacau, Chocolates Franz, Cacau Show, Macrobon, WCA Alimentos, Fiação São Bento, Mary Kay, Tecidos Scherer, Lancatur, Germânia Supermercados, Jornal A Gazeta, Núcleo das Mulheres Empresárias da CISB, Aldetru, que sempre está conosco nas nossas ações, e a Polícia Militar também. Hoje, continuando as ações de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, fazemos uso desse importante meio de explanação, a tribuna livre dessa casa, para divulgar as ações do Condim e convocar a comunidade para a luta contra a violência contra as mulheres. Além de todos os agradecimentos, venho convidar a todos a participar da nossa roda de conversa, que acontecerá aqui nessa casa, no dia 6, agora, a partir das 14 horas, com conversas e debates, falando das ações que estão sendo feitas no município, falando sobre o tema violência contra a mulher, as leis que nós temos de proteção a elas. E, claro, gostaria muito de pedir a participação de todos, o apoio de toda a população nas diversas ações realizadas pelo Conselho. Para dar continuidade, a gente precisa sempre do apoio da administração pública, do legislativo e de toda a comunidade são-bentense, para, junto conosco, desenvolvermos ações necessárias visando diminuir e futuramente acabar com a violência doméstica e familiar, permitir às mulheres sua independência em todos os segmentos da vida cotidiana. Hoje nós não podemos fechar os olhos e aceitar e se omitir, a gente precisa agir. A violência é um problema grave, crescente, que infelizmente está inserido em todas as classes sociais. Buscando dados na DPCAM com o delegado, a grande ocorrência é nas classes mais baixas, mas como ele mesmo falou, infelizmente as classes altas da nossa sociedade são as que menos denunciam e muitas vezes são as que mais sofrem com isso. Mas a vergonha muitas vezes impede as mulheres de buscar esse auxílio, de buscar essa ajuda. Ainda há muito preconceito nesses casos. Ainda se vê a mulher muito como um objeto, não se olha os direitos dela, o direito de escolha na hora de se vestir, o direito de escolha na hora de agir, e isso ainda faz com que muitos olhem para ela achando que podem fazer tudo o que querem com as nossas mulheres hoje. Infelizmente, a gente sabe que nos empregos as mulheres não ganham os mesmos salários. Hoje, infelizmente, aqui na casa nós não temos nenhuma mulher nos representando. E em muitos segmentos a gente não tem mulheres nos representando. E em algumas profissões também, até nós mesmos, às vezes, nossa, ela faz aquilo, ela trabalha lá. Então, acho que assim, o preconceito ainda está presente em muitas ações e em muitos pensamentos. E eu gostaria muito, muito de pedir, não fechem os olhos. Não se calem, não deixem os fatos escondidos, denunciem, porque as mulheres precisam de ajuda, a nossa sociedade está com um problema grave crescendo cada vez mais e, infelizmente, muitas pessoas se omitem, muitas vezes com medo de represália, fingem que não veem as situações que estão acontecendo. E isso é um problema grave porque há crianças envolvidas no meio e socialmente a gente sabe que daqui a alguns anos essas crianças também serão agressoras, essas crianças violentadas ou com mães violentadas também irão buscar esse tipo de ações para suas vidas e a gente precisa, sim, a cada dia lutar contra e levantar essa bandeira. Então, eu agradeço mais uma vez o espaço cedido, vou ser rápida no meu tempo.
E peço que, por favor, continue lutando, denunciem e não fechem os olhos. E aqui, dia 6, a partir das 2h, participem da plenária para falar da violência contra a mulher. Muito obrigada a todos. Daniela, eu gostaria de pedir que permanecesse aí, porque eu vou abrir o espaço para alguns questionamentos dos vereadores que queiram fazer em relação aos direitos da mulher. Eu abro o espaço, então. Vereador Peter Alexandre Gnabry, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou me antecipar ao Dagmar, porque, obviamente, ele vai falar também. Ele foi quem convidou, né, para vir. Eu quero parabenizar, né, pelas ações, porque eu tenho acompanhado o Conselho dos Direitos da Mulher desde que ele foi criado, e desde que a gente está como vereador, a gente tem caminhado vendo as ações e tal. As tuas manifestações hoje trazem uma fala bastante madura com relação a tudo aquilo que está se desenvolvendo com relação aos direitos da mulher no nosso município. Isso é muito importante para que vocês também, enquanto conselho, consigam conquistar, né, tudo aquilo que vocês estão pleiteando, né, como direitos. Não é nem, nós queremos favores. Não são favores, são direitos, né? Então, eu quero simplesmente parabenizar, né, pela sua forma de se manifestar, pela sua forma de trazer aquilo que o Conselho está fazendo e da forma madura como está. É gostoso ver o desenvolvimento da entidade, né? Ela sempre começa um pouquinho menor, mais tímida, as suas ações vão crescendo e conforme vão aprendendo, vão se incorporando de forma diferente, né? Então, eu quero realmente parabenizar e dizer que continuem contando conosco. Eu tenho certeza que falo em nome de todos os vereadores quando digo, contem com esta casa, no que for necessário e possível para que os vereadores façam, para que os seus pleitos estejam contemplados, se não na totalidade, mas na maior abrangência possível, né? Perfeição a gente está longe de conseguir, né? Mas realmente fica aqui a minha manifestação dizendo, contem conosco, nós estamos à disposição. E nos incomoda também o fato de não ter uma mulher aqui, né? Realmente essa presença feminina, ela daria um tempero diferente. Tivemos agora uma experiência nesse mês que passou, né, com a Dayana, como vereadora, e a gente vê que é diferente, né? O olhar é diferente, a maneira de se posicionar é diferente. Então, é importante que haja essa participação mais efetiva das mulheres em todos os campos. Tem melhorado bastante. Nós temos visto que há evoluções no nosso município, no Brasil e no mundo, mas entendemos sim que ainda há muito que se conquistar. E por isso fica aqui o nosso apoio para as ações que vocês ainda precisam implementar. Obrigado pela tua manifestação. Nós agradecemos. Vereador Dagmar Nogueira, por favor. Querida, eu queria só parabenizar pela fala. Fiquei surpreso. Eu só queria, assim, eu gostaria muito de saber ou se existe a divulgação, se existe um trabalho de divulgação da violência em São Bento. Eu sei que é duro nós falarmos da violência nossa, de dentro da nossa casa. É difícil, porque é vergonhoso e é tabu, mas ela acontece. Os dados a nível nacional dão conta de estatísticas absurdas, né? A cada 1 minuto e pouco, praticamente, tem uma mulher violentada dentro do lar. São Bento, abrir essa caixa já? Já. Nós solicitamos em agosto, antes de iniciar a campanha para a confecção dos cartazes, porque a gente gostaria de expor, né, os dados. Nós temos hoje na DPCAM em torno de 500 e poucas ocorrências, isso até agosto. E comparado a anos anteriores, aos outros anos,
Até agosto nós já tivemos a mesma quantidade de ocorrências dos anos anteriores. Então, para ver como a demanda é grande, cresceu. Quando eu solicitei ao delegado os dados, ele até comentou comigo, na hora eu não entendi muito, mas depois pensando eu concordei com ele. Ele disse, eu não gosto de divulgar os dados, porque infelizmente, apesar do número estar aumentando, esses dados não são reais, porque hoje ainda a maioria das mulheres não denuncia, a maioria das mulheres não busca ajuda, a maioria das mulheres não vai atrás dos seus direitos. Então, ele disse que muitas vezes ele tem medo da divulgação dos dados, porque podem achar 500 e poucos atendimentos na delegacia. Nós temos a relação de atendimentos na delegacia. Esses atendimentos estão divididos em abuso sexual, ofensas, porque a gente não pode esquecer que não é só o bater nem o violentar. A humilhação psicológica às mulheres, moral, né? O abuso moral é muito grande também. As ocorrências de abuso moral no trabalho, até mesmo na escola. E ele diz que muitas vezes ele tem medo da divulgação desses dados. Mas em São Bento, 80 mil habitantes, quase 80 mil habitantes, 500 casos na delegacia. Ele sabe que isso são dados irreais, não são dados verdadeiros, porque a grande maioria das mulheres hoje, infelizmente, não faz as suas denúncias, tem vergonha. Por que a gente colocou que a classe alta não denuncia? Porque envolve nomes de famílias e muitas vezes são feitos acordos, você fica quieta, você fica na sua, mas você não leva o nome da minha família para lá. Nós nos acordamos aqui, a gente fica claro, a gente separa e deu e acabou. E muitas vezes essa mulher já sofreu muito até chegar a esse ponto, mas esses dados elas não chegam a buscar essa ajuda. Eu até tinha esses dados para trazer, mas eu decidi seguir o que o delegado disse. Não divulgar os números, mas pedir a ajuda, porque os casos ocorrem e muito. Há muita denúncia também, nós já fizemos algumas denúncias de alguns casos em que a gente sabe que a mulher está apanhando em casa, e tanto o Conselho Tutelar como a própria Delegacia Civil vai até o local, conversa com essa mulher e ela nega. Ela diz que ela caiu, que ela se machucou, que não está acontecendo nenhum tipo de violência em casa. Então, nem nós temos mais como agir, a não ser continuar as denúncias. Tanto o Conselho Tutelar como a própria polícia, se não tem o aval dela, também não pode adentrar a sua casa, a não ser que ocorram coisas, infelizmente, mais graves, né? E que nem a gente fala dos atendimentos na casa do abrigo, além de ser um ganho muito grande para o município a gente ter essa casa, é algo que a gente não gostaria de ter. Porque a gente não gostaria de ter um local para ter que abrigar as mulheres que apanham, que são violentadas. E acreditem, os casos que chegam nessa casa, não é porque teve uma briguinha em casa com o marido e teve aquela discussão e buscou ajuda. São casos graves. Muitas vezes mulheres que já estão internadas, às vezes há 10, 15 dias, em situações assim terríveis, e que não têm realmente condições de voltar para casa e que buscam ajuda lá. Então, assim, os dados são alarmantes, os dados crescem, mas os dados oficiais nós não temos, porque ainda não se faz a denúncia do que realmente acontece. A gente... Eu acho que vocês lá, como Secretaria de Assistência Social, vocês também passam, muitos desses casos acabam passando por lá, né? Sim, mas eu queria me dirigir ao vereador Sabino. Sabino, que tem uma guerra, né, declarada no rádio, e em todas as falas dele. A maior parte dessas violências, se você não viu lá, mas a maior parte está acompanhada do quê? Qual a raiz da provocação? Álcool e droga. Álcool e droga. Então, é lamentável. Eu diria assim, compreendo o delegado, mas enquanto houver uma mulher, assim como enquanto houver uma criança sendo abusada nessa cidade, será motivo de nós continuarmos falando. Não pode haver nenhuma. Qualquer dado estatístico em relação a qualquer mazela familiar, não deve existir nenhum. E todo aquele que tiver dificuldade deve, então, procurar ajuda. Porque tem ajuda no município e tem ajuda na sociedade de diversas formas, gratuitas até. E esse é um trabalho muito insistente do Conselho em divulgar isso.
Porque muitas vezes as mulheres nem sabem hoje que nós temos a DPCAM no município, que nós temos uma psicóloga e que nós temos uma policial lá preparada para atender ela. Muitas mulheres não sabem que elas têm essa casa onde elas podem buscar ajuda. Há muitos empresários na cidade que muitas vezes não querem se divulgar e também buscam auxiliar, porque às vezes elas precisam de um lar novo para morar, elas precisam de móveis, muitas vezes elas precisam de roupa, porque elas saem de casa sem nada, somente com os documentos, quando a polícia não tem que retornar para conseguir retirar isso. Então, assim, são casos sérios, e eu fiquei até feliz de, antes de mim, estarmos aqui falando de 2 temas tão importantes, que é a saúde e a educação, que está tão ligada à violência contra a mulher, né? Porque, infelizmente, uma criança que está dentro de um lar onde há violência de todo tipo, desde a física como a moral, ela, consequentemente, terá sequelas futuramente. Ela, consequentemente, mais tarde, se ela vem de um lar de violência sexual, ela provavelmente mais tarde também será um abusador, ou essa mulher vivendo nessa situação, ela com certeza futuramente buscará também um companheiro que tem essas mesmas características. Eu só me permite, queria fazer só 2 sugestões de locais para que vocês procurem, por favor. O José sabe, né, da minha luta, e quero parabenizar o José mais uma vez pelo trabalho que ele faz. É mobilizado dos conselhos, não é da prefeitura, é mobilizado dos conselhos. Tem que pular uma plaquinha nele para ninguém tirar de lá, né? A CISB e CDL. Nós precisamos dessas 2 instituições são-bentenses que são muito fortes. Claro, existem outras tantas, 40, 50, 70 e poucas instituições em São Bento que poderiam nos ajudar nisso. Mas essas 2 são fortes, muito bem organizadas, que podiam nos ajudar nas campanhas, de lançar campanhas mesmo com adesivo forte dentro das lojas, do comércio. Para quem não sabe, o CONDIM, que é o Conselho, nós não temos recursos, nós não temos verbas, então tudo que a gente faz, os próprios conselheiros fazem vaquinha, o José paga por muita coisa, e nós saímos pedindo, e aqui nem a gente comenta na Secretaria de Educação, nós viramos uns verdadeiros pedintes, estamos sempre de porta em porta, por isso que a gente veio até aqui também agradecer os nossos colaboradores, porque nós não temos recursos financeiros para as nossas campanhas, tudo é através de doação, através da divulgação de boa vontade das pessoas mesmo que aceita a nossa luta, a nossa briga e que nos ajuda. Parabéns, muito obrigada. Vereador Jaime, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, Daniela, só fazendo alguns comentários e enaltecendo, sim, o trabalho que vocês fazem ou prestam. Eu tomo como exemplo o jornalista Luiz Carlos Prates. Ele é um defensor ferrenho das mulheres. E ele parte do princípio de que essas mulheres, para elas adquirirem a independência, elas precisam estar preparadas num contexto. Esse contexto social, às vezes, é muito difícil dela se inserir. E ela não se inserindo, ela tem a dependência, às vezes, desse lar, ou desse marido, ou dessa pessoa que a suporta, e tudo isso faz com que isso se agrave, essa dependência. Então, o meu apelo às mulheres, principalmente às jovens, faço as palavras do Luiz Prates, para que sim, se preparem, tenham uma profissão, tenham aquela liberdade, né, para poder escolher. É claro que a gente sabe que é um problema social muito grande, mas tudo isso vem atrelado à família, famílias desestruturadas, como já foi citado, onde impera às vezes o álcool, a droga e etc. E aquele contexto de, às vezes, a própria mulher não ter um emprego, um trabalho, viver na dependência, né, ou de outra pessoa. Então, tudo isso faz com que a situação se agrave. Mas, independente disso, parabéns pelo trabalho. Eu acho que é um pontapé inicial, né, na nossa cidade, e espero que vocês tenham sucesso, êxito, e precisando, estamos à disposição também. Nós agradecemos. Antes do vereador Jair Sabino fazer uma intervenção, só gostaria, só para mudança de tela, peço nós para o plenário, demais pessoas que nos acompanham de suas casas,
E também agradecer a Adriane Pikarski, né, diretora de ensino do município, e o Sérgio Paloma está aí assistindo a sessão em casa, né, e a esposa está aqui pessoalmente. Então, Sérgio Paloma, Gilmar Staffen, Vitor Alexandre Siqueira, Maria Vanderlei Bitebrum, Solange Nunes da Silva, Romilda Meister, Schreiner, Márcio do Prado Lima, Marinho Denk e Márcia Paola. Eu agradeço em nome da Casa de Leis as pessoas que estão em suas casas nos assistindo também na sessão na noite de hoje. Vereador Jair Sabino, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, a nossa convidada essa noite é a Daniele. Boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado pelas suas colocações. Você faz aqui uma colocação de que essa casa, nessa legislatura, mais uma vez, não tem uma vereadora. De fato, faz falta. Eu transito aqui há pelo menos 18 anos, bem como na prefeitura, e nós vemos que o nível melhora quando nós temos senhoras aqui, mulheres, nesse legislativo. E aqui fica o registro, a ex-vereadora que faz presença aqui, está presente, Adriana Rosanoschi, que já foi secretária de Educação também. E agora, nós temos, sabem os senhores e as senhoras, que nós temos hoje basicamente 51% do eleitorado é feminino. O que acontece com essa matemática, né? Então, infelizmente, as mulheres ainda não perceberam, isso é uma visão minha, passivo de correção, por favor, não perceberam a importância de eleger vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadoras. A gente vê aquele congresso, só dá terno azul marinho. Dificilmente se vê um vestido por ali, né? Então, é importante, né? A importância no legislativo, no executivo, então, prefeitos, né, governadores, pouco se vê de prefeitas, de governadores. Se por um outro lado, se nós formos ver alguns nomes da política, femininos da política nacional, pelo amor de Deus, né? De Dilma Rousseff para baixo, aí fica complicado. Mas, com certeza, teríamos grandes nomes, candidatas que poderiam representar muito bem a classe feminina. O que nós vemos é que, tantas vezes, o marido define o voto, muitas vezes no boteco, leva para casa, põe na mesa, isso aqui vai ser o nosso candidato a vereador, esse vai ser o nosso candidato a deputado, a prefeito, e pronto, e ponto. Rege a opressão, né? Então, quando eu dou um exemplo aqui, até simples, até simplista, senhores vereadores, de dizer, poxa, famílias quando eram ainda maiores, hoje cada vez menores, e terminado o almoço, a menina vai ajudar a mãe com a louça. E o menino ia jogar bola. Agora vai para o videogame. Né? Por que ele não vai ajudar a lavar a louça? Por que ele vai jogar bola? Qual é a dele? Porque a mãe deixa. Porque lavar a louça é serviço de menina. Né? Agora, cabe a quem mudar esse conceito? Estou sujeito a uma vaia aqui das senhoras, mas eu acho que cabe às senhoras, cabe às mulheres mudar esse conceito. Senão o senhor só vai ficar aqui e vai lavar a louça. Ou então a irmã vai enxugar, e você ela vai lavar, e o outro enxuga, e pronto. Lá em casa, como não tinha menina, sobrava para mim dos dois jeitos, né? Então, eu acho que isso pode ser mudado, deve ser mudado, né, para mudar esse conceito desde pequeno. Porque depois que entortou o pepino, não desentorta mais, né? Então, tem que ser desentortado desde cedo. Nas mães, lembrando disso, considerando isso, né, que nós vamos educar os meninos da mesma forma que as meninas. As diferenças inerentes ao sexo feminino e masculino, né, elas se ajeitam. Mas no comportamento, se há essa discriminação pelas mães, de que a menina vai lavar a louça, já de começo, como eu disse, o primeiro, o simplista, né? Mas, então, essa colocação que eu gostaria de fazer, e, claro, a gente sabe, né, os salários são tão diferentes, infelizmente, eu acho que passa por uma conscientização da mulher de colocar aqui os vereadores, de repente, amanhã uma prefeita, que tenham consciência dessa mudança. Sobre a divulgação, queria fazer uma colocação aqui, que, apesar
da má vontade do Executivo com esse vereador e radialista, o espaço para a sua causa está aberto no nosso programa, na nossa programação de rádio. Fica A gente aberto. agradece muito. Fica Pode aberto. contar que estaremos lá. Fica aberto, sem custo, vamos colocar aqui já, de pronto, porque a causa merece, né? Então, apesar dos pesares, mas a causa merece, e sempre que tiver as comunicações a fazer, os avisos, as campanhas, os assuntos, nós estaremos sempre prontos. O vereador Dagmar lembrou, e é um fato, essa questão de que os homens... nós tivemos já várias brigas sobre as situações com 400 bares, lanchonetes e afins, botecos aqui, é o fim do mundo, e 60% deles trabalhando com prostituta, atendendo, é muita coisa. Perdão, 15%, 60% deles com prostituta atendendo. Aí fica bastante complicado o sujeito chegar em casa embriagado, drogado e batendo na mulher e nas crianças, né? Essas questões todas, as campanhas, nós estamos à disposição. Nos procure, vamos colocar no rádio, vamos fazer esses avisos, o que for possível, afinal, algum público a gente atinge, além de outras emissoras, além de redes sociais, algum público a gente tem atingido, fica à disposição. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Fernando Malon, por favor. Presidente, me diz uma coisa. Vereador Fernando Malon, se me permite, já lhe concedo, só para mudança de tela, também quero agradecer às demais pessoas que estão nos acompanhando, Arildo Gesser, Ivon Carlos Pereira, Márcia Puckner, Éder Ogliari, Rubens Andrzejewski, Jefferson Darga, Eliana Mara de Carvalho, Laerte Lobamaia, Marcinha Schwalbe, Romilda Meister Schreiner, Márcio Weff, Oldacir Evandro Hayden, Jefferson José Dombeck e Suelen Augustin. Essas pessoas também nos dão a honra de estarem nos acompanhando em suas casas. Por favor, vereador Fernando Malon, obrigado. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, vamos aproveitar que a secretária de Educação está aqui. Eu sempre acho o seguinte, primeiro, tudo começa com a educação. Se a gente fortalecer em alguns pontos da educação, o resto vai embora. É um trabalho de longo tempo. Começam as criancinhas agora, para que a gente torça para que eles saiam adultos bons. E aí, a secretária, eu acho que a educação não deve, não estou dizendo que seja somente, não deve se limitar apenas à questão das disciplinas, aquelas obrigatórias. E sim ter alguma coisa que trabalhe com a educação das meninas, para que elas sejam, eu não sei se estou certo o termo, empoderadas, e que os meninos sejam educados a respeitarem as mulheres. Mas aí eu acho, secretária, que a gente devia trabalhar alguma coisa curricularmente. E se nós fizermos isso, se a senhora conseguir fazer isso, eu acho que a senhora vai dar uma grande tacada que vai fazer com que São Bento, mais uma vez, seja exemplo. Eu não sei se existe em outros municípios alguma coisa nesse sentido, em nível de educação, mas eu acho que devia ter alguma coisa assim. Pensar alguma coisa para que as meninas cresçam sabendo da importância do poder delas, e os meninos saibam da importância e do poder das meninas e que as respeitem. Eu acho que isso deveria ser uma coisa que seria muito bacana de ser feito. Porque, meu pai já dizia, não se ensina truque novo para cachorro velho. Ensinar os adultos a mudarem é difícil, mas fazer com que as crianças... Isso eu dou exemplo por causa das aulas de educação no trânsito, que fizeram com que muita criança já crescesse sabendo que é legal, é importante atravessar na faixa, que é importante respeitar os veículos e os pedestres, as coisas todas. Se nós fizermos isso na questão das mulheres, São Bento vai dar, assim, um exemplo que vai poder ser copiado por muita gente. Leve isso para o conselho e vamos conversar com a secretária nesse sentido. Beleza? Obrigado. Eu acho que... Com licença. Por favor. Desde aquele termo bem inicial de que azul é a cor dos meninos e o rosa é a cor das meninas. Eu acho que partir desse ponto de que as cores estão aí para todos. Não há cor nem masculina nem feminina. Hoje até já se chegou, hoje em dia já se vê muito mais homens com camisas cor-de-rosas do que há anos atrás, se um homem usasse uma camisa cor-de-rosa,
Meu Deus, né? Era um escândalo. Então, eu acho que desde partir daí, e partir também daquele pensamento, muitas vezes, que eu já vi, de que eu vou fazer a minha filha fazer cursos de bordado, de aulas de cozinha, porque ela tem que ser uma boa esposa, ela tem que saber cuidar da casa, e não é isso. Ela tem que ser uma boa mulher e ela tem que ser uma boa cidadã. Ela tem que estudar, ela tem que trabalhar e não se preocupar. Se ela sabe fazer a comida, ela pode ter um marido que faça a comida em casa. Não precisa ser ela. Então, eu acho que são esses costumes que a gente tem que começar a mudar na sociedade. A mulher não precisa fazer o curso de bordado, ela não precisa saber cozinhar, ela não precisa saber costurar, ela tem que ser uma boa profissional. Na profissão que ela escolher, se ela vai ser uma chefe de cozinha, ótimo, mas ela também pode ser uma motorista de ônibus, ela pode ser uma vereadora, ela pode ser uma operadora de policial, máquinas, um bombeiro, uma policial, que até no próprio exército, alguns anos atrás, não haviam mulheres, e agora já há espaço para isso. Então, você vê, eu acho que tudo vem também da cultura. É como você falou, a gente tem que começar desde pequeno a ensinar para eles que o azul não é do menino e o rosa não é da menina. Só terminar. Existe essa discussão a respeito dos gêneros. Eu tenho algumas ressalvas quanto a isso. Mas eu não vejo tarefas de menino e tarefas de menina. Tudo pode ser feito para todos. Né? Dá para lavar louça, dá para ajudar a mãe, dá para fazer o menino, dá para a menina fazer isso. O que o menino pode fazer, a menina também pode. Uhum. E isso que tem que ser trabalhado na cabeça dessas meninas. Vai começar agora, nós vamos ver o resultado disso daqui a 15, 20 anos. Mas nós vamos ver o resultado. Se fizer agora, nós vamos ver o resultado. Obrigado. Eu que agradeço. Eu também quero fazer uma colocação. Eu queria só uma pergunta. Vocês lá no Conselho têm uma noção de quantos registros de agressão não são feitos? Mais ou menos? Não, esse relato nós não temos. Nós temos o que o delegado nos passou em agosto, ele nos encaminhou os laudos. Havia mais de 500 ocorrências na delegacia, até agosto. Isso já deve estar quase beirando os 800 mil registros na delegacia, agora, né? Porque quando ele me entregou os dados em agosto, isso era até a metade do ano, né? Até junho. Mas quantos dados não são ocorridos, nós não temos. Mas tem ideia, mais ou menos, de quantas pessoas que não registram, né, as agressões? Tem, né? É que a estatística é variável, né? Exatamente porque a gente não... Em relação ao registro e ao não registro, dá metade, mais ou menos? Acho que até mais. Dá mais? Uhum. Também acho. Acho que dá mais que a metade. A gente vê, às vezes, por conversas das crianças na escola, a gente vê pelas denúncias, como eu falei, que muitas vezes o vizinho faz a denúncia, porque escuta a noite inteira aquela gritaria, ou nos finais de semana, a polícia vai, ou o conselho tutelar vai, e a família nega, né? Então, baseado nisso, a gente sabe que a quantidade é maior que o número de registros que ocorrem. Geralmente, quando se faz o registro, também se coloca o motivo, né? Que houve agressão. Provavelmente a maioria é por embriaguez, talvez. Né? A maioria. Né? Porque daí já não é a pessoa que está agredindo, é o alcoolismo, né, que leva a pessoa a agredir, porque ela se transforma, sai de si e passa a agredir. Agora, é lamentável. Né? E a agressão moral à mulher também é muito grande. Eu acho que essa é uma das mais constantes, né? Essa é a agressão moral. E, infelizmente, né? aí a gente tem um número muito grande de não denúncias, porque a mulher se acostuma a ser humilhada, ela acostuma a ser rebaixada, ela se acostuma com os palavrões, e aquilo se torna normal para ela. Para que denunciar? Ele não me bateu? O que eu vou alegar na hora de fazer a denúncia? Eu acho que... Eu tenho uma opinião assim em relação... nós todos somos iguais. Eu acho que mulher e homem é tudo igual. Eu acho que o homem tem que fazer o serviço que a mulher faz o serviço que o homem faz. Eu sou dessa opinião. Porque eu, por exemplo, sempre... muitas vezes... mas se faz bolo, se faz... Eu faço. Eu gosto de fazer bolo. Se cozinha, inventa comida, invento. O que a mulher faz, eu também faço. Eu, por exemplo...
tinha uma vantagem, eu tinha uma vantagem em relação das mulheres, o ganho das mulheres. Porque a minha sogra sempre dizia lá em casa de que o Ed é uma pessoa que sabe fazer bolo e não usa receita, né? Mas a receita eu tenho na cabeça. Inclusive, até se queimou uns tempos atrás, né? Então, Lidando na cozinha. Eu, por exemplo, lá na receita, lá, põe 2 ovos, põe 3 ovos. Eu levava azar, que às vezes dava muita massa, né? Meus guris eram pequenos, e aí, em vez de fazer 1 ou 2 cookies, dava 4, 5, entendeu? Eu distribuía para a vizinhança, porque sobrava muita massa, né? O que faltava, às vezes, era cobertura. O que mais saía era de banana, porque você sempre tem em casa, né? Mas eu acho que, inclusive, quando a minha mulher é grávida do meu primeiro filho, do Marcel, fazendo tricô lá, eu disse, se você me mostrar, eu também vou fazer tricô. Não faz? Faço, e faço tricô, como é que não faço? Por que não posso fazer? É alguma coisa que envergonha? Não é, porque eu acho que nós somos todos iguais, né? Quando me lembro quando nasceu o meu primeiro menino, e naquela época não é que nem hoje, né? Lá se vão quase 37, 38 anos. Aí uma senhora vizinha veio lá em casa e perguntou para mim, escuta ele, a tua mulher já ganhou neném? Ganhou. Mas por que a senhora está... Frau Beca, ali, vizinha nossa, mãe do Chiquinho, mas por que a senhora está perguntando? Não, eu estou vendo que está todas as fraldas penduradas lá, quem é que está lavando? Eu? Aí, mas naquela época tinha que lavar as fraldas, hoje é fácil, né? Hoje compra, descarta, naquela época não. Então ela disse, mas isso não é serviço para você? Não, isso é serviço para mim, eu vou fazer. E fazia, não, mas me chama que eu venho fazer. Quando a minha mãe velhinha, de 89 anos, acamada de 5, 6 meses, e essa mesma Proveco chegou um dia lá em casa e perguntou para mim, quem fazia a aplicação dos remédios nela, que era mulher? Eu. Mas isso é serviço de mulher? Não, mas eu também posso fazer. Ela também me criou, ela cuidou de mim, eu posso fazer as mesmas aplicações, fazia aplicações que eram um serviço de mulher, exatamente de mulher, mas eu fazia. Ela disse, não, você não faz mais, eu venho aqui fazer, eu vou te ajudar e tal. Mas é assim, eu acho que nós somos iguais, entende? Eu acho que ninguém deve se considerar mais nem menos, nem as mulheres mais do que os homens, nem os homens mais do que as mulheres. Quero lhe cumprimentar pelas explanações e colocar a Câmara de Vereadores, como o vereador Pete colocou já, colocar à disposição, né, o que nós pudermos ajudar. Eu acho que a Secretaria de Educação também pode se envolver bastante nisso aí, porque isso é importante, né? É importante porque é sempre mais uma conquista, né? O que eu digo sempre, salvar 1, 2, por exemplo, já é uma conquista. Eu quero lhe cumprimentar, né, Daniela, pelas suas colocações hoje, também cumprimentar todos os vereadores pelas explanações, pelas colocações e deixar à vontade aí, por favor. Eu agradeço em nome do Condim mais uma vez. Agradeço ao tempo cedido, sei que a gente acabou indo mais além do tempo que vocês nos cedem, né, sempre. É importante o assunto. Agradeço o apoio de vocês e a gente pode ter certeza que o Condim estará aqui sempre pedindo cada vez mais. E muito obrigada a todos, uma boa noite a todos e muito obrigada. Nós aqui agradecemos em nome dessa Casa de Leis. Obrigado, Daniel. Volte sempre. Antes de encerrar, só para colocar hoje no site, 31 pessoas online, 176 visualizaram, no Facebook 56 online, 932 pessoas visualizaram, total, que nos acompanharam em sua casa, nesta noite, 87 pessoas ficaram ao vivo até este momento assistindo a sessão, e 1.108 pessoas visualizaram essa sessão na noite de hoje. Devido ao adiantado estadual, não haverá palavra livre, mas eu lhe concedo a palavra. Só uma questão aqui, Considere senhor cada presidente. vereador, se quiser fazer um... Eu até fui procurar lá embaixo nos jornais da última semana e não vi nenhum anúncio sobre isso. E nós recebemos o convite para audiência pública, para sugestões ao Plano de Mobilidade de São Pedro do Sul. Infelizmente não vou poder estar presente, porque amanhã eu tenho 2 bancas lá na Univille para acompanhar. Mas, vereador Sabino, o senhor tem o poder do microfone. Aqui é igual a nós, mas lá fora o senhor é mais. Divulgue bastante esse negócio aqui, porque é isso aqui que nós vamos fazer com que nós discutamos o futuro do transporte coletivo em São Bento, da questão do trânsito em São Bento, da questão do orçamento rotativo. É muito importante isso aqui.
E eu faço uma crítica, senhores vereadores da situação e vereador líder do governo. Não teve divulgação. E quando não tem divulgação, me dá a impressão que é apenas para cumprir tabela. É apenas para ter uma audiência pública que é para constar, mas não é para comparecer. E se é para comparecer, vão falar, mas não vai surtir efeitos, como mais ou menos foi daquela audiência pública do loteamento ali. É amanhã, dia 5 de dezembro, das 18h30 às 20h30 no CVS. E eu não vou... Como? No CVS, Centro de Vigilância Sanitária. Então, por favor, divulgue isso. É muito importante fazer com que as pessoas vão, com que as lideranças, as forças vivas de São Bento vão. Não houve divulgação disso. Obrigado. Por favor. Não como devia ter. Marco, na verdade, eu só queria corrigir essa informação, porque houve divulgação sim, inclusive no Facebook tem um post específico para isso, que está sendo bastante divulgado há semanas já, não foi feito agora, não é dessa semana, está sendo divulgado. Eu, inclusive, postei até na linha do tempo da ex-vereadora Adriana Janowski, porque estavam falando sobre a Carlos Stigler, a polêmica que teve, e eu postei lá justamente para a gente divulgar ainda mais, e foi divulgado sim, então eu só queria corrigir esse fato, porque não é uma audiência que está escondida, na verdade ela foi divulgada não só no Facebook também, mas lá principalmente com um post também que circulou no WhatsApp, em vários grupos, então com certeza a divulgação foi feita. Mas reforço o pedido, vereador Sabino, com certeza quanto mais divulgado melhor vai ser. O senhor permite, presidente? Me permito. Vereador César Godoy, gostaria de falar? Vereador? Não, agora não. Vereador Jair Sabino. De fato, quero concordar aqui com o vereador Fernando Malon. A divulgação do rádio não vem sendo feita em várias situações. E eu não atribuo outra coisa a não ser a má vontade do Executivo com esse vereador, com esse radialista. É má vontade, só isso. O rádio tem o seu público, queira o prefeito ou não, e o prefeito sabe disso. É um político de longa data, sabe disso. Agora, porque nós sempre estivemos aí divulgando os atos do Executivo, nessa situação, nessa ocasião, senhores, porque eu sou vereador de oposição, ele não fala comigo. É o problema dele. Agora, eu acho que nós deveríamos passar por cima dessas mesquinharias, dessas coisas menores, e fazer a divulgação daquilo que o povo precisa saber. Eu sempre estive à disposição. Agora, se o Executivo continua focado em repassar a verba para a imprensa e não fazer as divulgações, as campanhas necessárias para a população, eu só tenho a lamentar. Até porque eu faço a divulgação e não posso nem receber nada do Executivo e nem da Câmara por 4 anos. Então, de qualquer forma, estaremos fazendo graciosamente e fica à disposição. Muito obrigado, senhor presidente. Eu acho, vereador Marco, eu acho que essa é uma audiência, a primeira, vai ter mais audiência, né? Só essa? Mas aí não se resolve a questão numa só. Teve 5 seminários? Eu não sei, eu gostaria que os senhores pudessem ir lá para fazer mais, né? Porque nem todos vão poder estar nessa, né? Eu acho que, viu, vereador Marcos, vereador Pete, vereador Godoy, se pudessem interferir lá para que houvesse mais, eu já tenho compromisso amanhã já nesse mesmo horário, um pouquinho antes, mas não sei que hora vai terminar. Então, eu acho que devia ser feito mais, porque o projeto de mobilidade urbana em São Bento é um projeto muito importante, porque, olha, esse é a pedra no sapato da gestão pública, porque, olha, eu às vezes gosto de sair um pouco antes, não gosto de pegar o horário de pico, 6 horas, porque hoje foi uma prova disso, sabe? Ali na rua Dom Pedro II, o trânsito está todo fechado. Quem quer ir para a cidade, que tem que subir a Marechal Deodoro ali, né, sindicato ali, que sobe ali, não anda. Na metade do morro, eu hoje marquei lá, eu fiquei parado ali, pulando assim, 6 minutos, no top, todo mundo, não só eu. Então não anda, isso era 6h05, 6h10, mais ou menos. Então, a mobilidade urbana é uma coisa bastante complicada. Eu acho que seria importante marcar essa, e nem todos vão poder estar presentes, e marcar mais uma depois, né? Isso não quer dizer, não vai fazer mal para ninguém, eu acho que vai fazer bem.
Só me permite ainda um comentário. Não. Senhor presidente, senhores vereadores, nós trouxemos aqui, são várias pessoas que têm nos procurado no rádio para lamentar, para reclamar, as vagas depois da saída da Kaiowá, e agora o estacionamento gratuito. Pessoas continuam entendendo que agora, porque não se cobra o estacionamento, dá para estacionar na vaga do idoso, na vaga do deficiente, na carga e descarga. Pessoas que vêm aqui estão lamentando muito que não conseguem mais fazer uma carga e descarga em frente a uma loja. Aí o Detru tem aqui, ó, carga de 4 toneladas, eles querem medir o caminhão, inclusive. Não cabe um colchão para 4 toneladas. Então, são coisas absurdas que estão acontecendo aí, o pessoal reclamando muito mesmo. É intensa a reclamação, senhores vereadores do governo. Conversar com o prefeito, ver com o Detru o que vão fazer, colocar o pessoal do Detru nessas ruas centrais para multar. Não vai ter outra coisa a fazer. Porque as pessoas não conseguem estacionar e, pior, as vagas de deficiente, vereador Peter, as vagas de idoso que são separadas, quer dizer, o fato de ser cobrado o estacionamento ou não muda nada. O que é do deficiente é do deficiente, o que é do idoso é do idoso, descarga é descarga. Agora, nós vemos carros utilitários, carros de passeio, né, na vaga da carga e descarga, o caminhão que se vire. Aí o pessoal está puxando mercadoria lá da outra quadra. Então, virou festa. Como nós já vimos falado sobre isso, e o Natal está chegando, o giro de mercadorias nas lojas é grande, é intenso, né, e a ideia é partir para o caos. E aí, com todo respeito, veio aqui o diretor do Detru falar em fazer campanha de conscientização, e eu disse que não adianta. Para o consciente não precisa, e para o idiota não adianta. Então, vai ter que multar isso aí ou não vai funcionar. Muito obrigado, presidente. Isso só para completar. Eu parei na Caixa Econômica ali, e aí veio uma moça, uma jovem, aí, 20 e poucos anos, e chegou e meio cruzou o carro, até meio mal estacionado, em cima da faixa do cadeirante. E eu, com toda a educação, quando eu disse, não vou, né? Aí eu perguntei para ela, você tem algum problema de saúde? Ela disse, não, eu não tenho nada. Você não viu que essa faixa aí que esse estacionamento aí é de... Agora, essa semana, não é de cadeirante? Não, mas eu já vou sair. Disse, não, isso eu sei, né? Mas só que tem o seguinte, e se chegar o cadeirante aqui, como é que ele faz para estacionar? Ele estaciona em outro lugar, isso é negativo. É aqui, ó, ele tem que ter facilidade, ele tá na frente da porta, ele tem que ter. Agora, se você quer complicar, aí não dá para dizer, não, mas depois eu tiro. Lá para dentro, eu também não quis fotografar, não quis fazer nada, porque depois eu tiro, não dá, quer dizer, eu acho que o nosso pessoal tem que circular um pouco mais, porque o pessoal, depois que a Kaiowá foi embora, eu acho que o pessoal está abusando um pouco de estacionar em tudo que é onde eles acham que tem que estacionar. Vereador Marco. Eu só gostaria de complementar, presidente, que com relação aos seminários ali, os seminários foram realizados pela ITFTEP, né? Que era o primeiro tópico que eles estão fazendo em 2037, o primeiro tópico era mobilidade urbana, e ficou acertado que o que fosse feito de contribuição nesses seminários que eram públicos e foram divulgados, seriam repassados ao pessoal que está fazendo o plano de mobilidade urbana também. E eu só queria reforçar que é importante que as pessoas participem do plano de mobilidade urbana, porque, a princípio, as cidades modernas que tratam de planos de mobilidade urbana vão priorizar transporte coletivo, pedestre e bicicleta. Então, teoricamente, nas cidades que evoluíram na questão de trânsito, o veículo é o último na prioridade. Porque se tiver um transporte coletivo eficiente, você vai diminuir muito as pessoas que vão no veículo para cada local. Então, a tendência do plano de mobilidade é trabalhar prioridades para essas áreas. Então, a gente sabe que os carros não param de crescer em São Bento do Sul, a gente quer sempre parar na frente do local onde a gente quer estacionar na frente da loja, do local onde a gente vai, mas isso não vai mais ser possível com o crescimento que a cidade tem, e por isso a importância de participar do plano de mobilidade, porque depois não adianta, né? A cidade definir que a prioridade é o transporte coletivo e depois a gente reclamar que não tem espaço para o meu carro, não cabe mais o meu carro. Então, é interessante o debate, sim. Então, por isso que é legal amanhã as pessoas participarem. Mas os eventos que a ITFTEP fez anteriores, toda a contribuição dada nesses eventos vai ser trabalhada no plano de mobilidade municipal. Obrigado. Vamos encerrar também. Eu gostaria de agradecer à imprensa pela citação, né, a referência em ter dito em ter escolhido esse vereador como o melhor vereador de 2017, que eu divido com todos os senhores vereadores. Agradecer à imprensa de uma maneira toda especial por essa deferência. E também cumprimentar a ITFTEP, que foi escolhida como uma instituição
modelo para São Bento do Sul. Então, eu quero agradecer em nome de todos, né? Essa conquista a gente divide com todos os senhores vereadores, né? Nada conseguiríamos sozinhos, isso aí a divisão é com todos os senhores. Eu quero agradecer à imprensa por essa escolha. Muito obrigado, sem demagogia nenhuma, muito obrigado. Não havendo mais nada a ser tratado, eu quero agradecer o trabalho dos senhores vereadores, né? E convoco para a próxima reunião ordinária, conforme acordado com todos os senhores vereadores, né? Para o dia 7 de dezembro, às 18 horas. Vereador César Godoy, por favor. Obrigado, senhor presidente. Eu vou a Florianópolis, deve acabar às 3 horas, mas é provável que eu atrase um pouco para a sessão, eu até lhe justifiquei por escrito, é agenda oficial, então, na eventualidade de eu atrasar, o senhor já está ciente. Obrigado. Tá certo, tá. Então, quero agradecer a todos que participaram, né? Os homenageados também, cumprimentar todos os homenageados, né? Agradecer aos funcionários dessa casa, fazem a casa funcionar. Agradecer aos seus vereadores e convocar para a próxima reunião, dia 7 de dezembro, às 18 horas. Está encerrada a sessão. Obrigado a todos.